como é que funciona? Lá em 1996, eu acho que tem muito provedor aqui, Ronaldo, que estão assistindo aqui, nem nascido eu era. Eu morava em um conjunto habitacional na minha cidade, Recife, e eu sempre gostei de mexer com a parte de telecom, tanto que eu tinha muita vontade de fazer engenharia, aquela coisa toda. E o cara, quando tem vontade, gosta, aquela coisa, ele está sempre olhando para aquele, para aquela, sempre olhando para aquele prisma, né? Sempre você vê algo mais que as pessoas não vê. E assim, eu via uma dificuldade muito grande. Naquela época, a gente tinha um problema que era o quê? Nós estávamos migrando da discada, para quem não conhece a discada, a conexão discada é aquela que você, exatamente, é aquela que você ligava no seu telefone, o seu computador fazia discagem lá, era, né, por tom, pulso, esperava aquele negócio todo, né? Tinha que usar Aí de ocupava o madrugada. telefone, usava de madrugada que era mais barato, né, o pulso, e os pais ficavam pé da vida, porque ocupava o telefone, não podia usar, né, ficava ocupado, e a gente estava migrando para a banda larga, tá? E aí, eu ainda vi, eu estava muito lá nesse conjunto que eu morava, muitas pessoas ainda tinham essa dificuldade de obter telefone, ou a própria banda larga, como era uma coisa nova, né, difícil. E aí me veio na cabeça, eu disse, não, cara, eu vou, isso em 1996, eu vou contratar uma banda larga dessa para mim, tá? E vou distribuir. Afinal de contas, eu tinha noção de como aquilo funcionava. Só que isso aí, Ronaldo, não era uma estrutura de, como é que eu posso dizer assim, de empresa, não tinha nada disso. Era colega de prédio, aquela coisa toda, sabe? Você começa brincando a coisa, não tinha visão de negócio, de viver disso, nada disso, né? Era lá, morando com meus pais, tal, aquela coisa toda. E aí, num determinado momento, eu fui lá, olha, subi no prédio, puxei cabo, sabe quando o cara é novo? Sobe no prédio, vai lá na laje, puxa o cabo para casa do vizinho, colega, funcionou. A gente botou um switch lá e puxou e ligou e funcionou. E aí comecei a botar um, né, um colega, dois, três. E nessa brincadeirinha, Ronaldo, eu comecei a perceber que eu já estava com uns 6 a 7 colegas comigo. E nesse meio, um deles chegou para mim e disse assim: Ó, Roberto, por que a gente não rateia, já que é você que está pagando, está nos ajudando, vamos ratear isso aí? E um outro colega chegou para mim e disse assim: não, vamos fazer melhor. A gente divide entre a gente, já que vem da casa do Roberto, a gente paga a internet dele. Olha, eu comecei a ter lucro aí, né? Porque eu já tinha minha internet e passei a ter lucro, porque os caras estavam pagando a da minha casa. Né? Então eu tinha essa banda larga, um modemzinho ADSL terrível, quando chovia à noite, caía a internet, apagava a luz, esperava voltar aquela confusão. Só que o tempo foi passando e os vizinhos começaram a perceber o nosso conjunto, conjunto habitacional, ele era módulos assim interligados, então era muito apartamento num prédio só. E o pessoal conhecendo aquela coisa toda começou: ó, Roberto, eu tô querendo também, eu tô querendo. E claro, eu não trabalhava nisso, eu trabalhava com outra coisa, sempre trabalhei com informática, com a parte de programação, sou desenvolvedor também. E aí, eu comecei a pensar, cara, isso pode dar certo, pode ser um negócio aí. E contratei um segundo link de banda larga, né? Naquela época o operador não estava nem aí para mim, não sabia nem o que era provedor, nem gato net, nem existia. E aí eu botei 2 links e comecei a dividir ali. E foi aí que surgiu o meu primeiro provedor, né? Gato net, né? Não tinha CNPJ, não tinha pensamento em crescer, né? Eu me lembro bem que nessa época, em 96, não existia nem o famoso MikroTik, que hoje todo provedor conhece. Não tem, porque MikroTik é de 2001.